O Dan é apelido que a minha mãe me deu. O Figueiredo é o sobrenome da minha mãe, é homenagem a ela. Eu falei com meu pai, meu nome é João Daniel de Figueiredo Pereira. A minha filha Júlia se chama Júlia Rocha Figueiredo, homenagem à minha mãe também. É a minha deusa, ainda é. Eu falei com meu pai e aí eu usei. Quando eu comecei a usar o Dan Figueiredo, parece que as coisas assim. Deu sorte. Eu comecei como instrumentista, né? Na verdade, eu era guitarrista. E aí eu trabalhei uma semana, 2 semanas inteiras, e peguei aquele dinheiro, dei um pouco para minha mãe, uma parte, a outra parte eu fui no professor Arthur, que era o único professor que eu entendi, que eu sabia que tinha. E aí eu passei, no outro dia eu fui de manhã, tomei café da manhã, almocei, tomei café da tarde, jantei. Então eu fiz um intensivo comigo. Eu voltei para casa sangrando os dedos, mas eu aprendi a tocar solo, cantar. A primeira música que eu cantei na minha vida foi Menino da Porteira, que era uma música bem conhecida, assim, na voz do Sérgio Reis e tal. Eu cheguei em casa, cantei para minha mãe e aí eu fui pro meu quarto me esconder, porque, né, vergonha e tal. E aí cantei aquela música, quando eu saí, estavam os dois chorando, meu pai e minha mãe. Né? Então aí começou, né? Aí depois tinha uma banda na escola e eu tocava guitarra e sonho de ser guitarrista, né? Solo, coisa e tal. E aí os guris, bah, mas quem é que vai tocar contrabaixo? Não sei o quê. Eu disse, eu toco. Eu troquei a guitarra que eu ganhei do meu pai, que ele ficou numa tristeza só, por um contrabaixo que eu tive até 2009. E fui ser baixista. E aí comecei a gostar de ser baixista e fui crescendo tocando no contrabaixo e no fim comecei a acompanhar em bandas tocando contrabaixo, ser baixista. Violão eu tocava pouco. Depois veio, parei o contrabaixo, veio o Ecos, que era Ecos 4 na época, que era um grupo vocal. Paulo, falecido Paulo Blanco, Valana Blanco, que era o casal. Tinha o Fiapo, que era conhecidíssimo, né? O Fiapo em Rio Pardo. E eu entrei, era 4. Depois veio Renata e o Fernando. Em 2011 eu gravei meu CD, que se chama Sem Ele Nem Beira. E aí que surgiu esse Dan Figueiredo, assim, com a gravação do CD do Neco Machado, que surgiu o nome Dan Figueiredo mais forte, assim, né? Em homenagem à minha mãe, Sueli Figueiredo. Na época não tinha internet, não tinha nada, eram livrinhos, revistinhas com músicas e tal. E aí eu lia, ia para casa correndo e aí tentava fazer os acordes e tal. E fui aprendendo, vendo bandas e a gente vai crescendo, evoluindo. Aí chegou um momento que eu parei e disse, poxa, eu tenho que tocar com todos, mas eu tenho que ser, se eu sou instrumentista, eu tenho que saber, né, as sequências, os tons. Então a gente é uma prática, né? Eu não sei ler partitura, se tu me der uma partitura, não, mas se tu tocar uma música, eu te acompanho. Então a gente fui praticando, assim, eu acho que a necessidade de ter que sustentar a mim, minha filha, então depois veio minha outra filha, minha esposa, a Juliana, e eu acho que a necessidade de tu ter que trabalhar, né, com a música, não é fácil, é um caminho que a música te leva para vários lugares, só que tu tem que saber para onde tu quer ir, né? Tu tem que, eu sempre dizia que eu queria mostrar que a música é um trabalho digno, né? Os músicos são pessoas dignas que sustentam suas famílias com a música, com o talento que eles têm. Não é, eu ouvi muito isso. Tá, mas tu trabalha com o quê? Com música. Tá, mas se tu não tem emprego, tenho. Qual é? A música. As pessoas ainda têm um tipo de preconceito. Hoje não tanto, mas tinha muito preconceito. Músico é vagabundo, músico é mulherengo, músico é beberrão. Então, e eu sempre dizia desde pequeno assim, que eu queria provar que músico é uma pessoa digna, que tem família, que tem casa, né, que tem amigos, né, que faz um trabalho que, mesmo triste, tu tá ali para alegrar as pessoas. A gente tem que transformar coisas, energias que as pessoas às vezes estão te passando, que não é energia boa, tu tem que transformar em coisas boas, porque tu tá ali para cantar com alma, né? Eu digo que a música para mim, é remédio, é cura. Eu digo que minhas músicas não são minhas, eu fui só um canal, são psicografadas. Foi muito rápido. Sem Ele Lembeira, por exemplo, foi muito rápido, assim. Eu tinha um mini estúdio na minha casa, na minha outra casa,
E aí eu sentei, é muito lindo isso aí, eu não sei se eu posso contar essa história rapidinho. Eu sentei e mentalizei assim, puxa, me ajuda a escrever uma música, né? Eu falando com a espiritualidade, tá? E aí eu tinha, era uma parede de vidro e tinha um fogão a lenha, era meio friozinho assim, e eu ficava vendo a rua assim, com violão, um fogão a lenha, uma cadeira de balanço que eu tenho até hoje. Eu sentei, tipo assim, e tinha uma porta que vinha da casa e a outra que vinha da rua. Veio uma pessoa de branco, juro por Deus, veio uma pessoa de branco, sentou, puxou uma mesa, não me olhou. Eu estava de frente e a pessoa estava de lado, tipo assim, né? Eu estava assim, que nem você está aqui, só que você estava virado para lá. Eu não via o teu rosto, só de perfil. Era um homem de cabelo preto curto, uma roupa branca, uma mesa, puxou uma folha. E aí ele disse para mim, ele conversava comigo, mas não abria a boca, mentalmente. Você começa. E aí eu comecei, sentado numa escada fria, olhando sem enxergar. Aí ele, agora eu vou escrever. Eu escrevi, né? Sentado numa escada fria. Sentado numa escada fria. Olhando sem enxergar. Sinto meu corpo tremer, tá tentando me avisar. Esse foi o início da música. Eu escrevi duas linhas, ele escreveu, eu tô todo arrepiado. Ele escreveu mais duas, só que eu enxergava o que ele estava escrevendo lá. É uma coisa assim muito sobrenatural. Tem gente que vai dizer que eu sou louco, tem gente que não, mas eu acredito, porque eu vi. E realmente aconteceu. Essa foi a história da Senha Erebeira, mais ou menos isso. Aí eu saí dali, veio com a música toda pronta, com arranjos, estava tudo aqui, tudo que tinha que ter na música, estava tudo aqui na minha cabeça, eu não entendia, como se eu pegasse no ar assim as coisas, e ia colocando dentro da minha cabeça, aquilo estava formado, os acordes, eu sabia o que o baixo ia fazer, o que a guitarra ia fazer, o que os vocais iam fazer, o que o violão ia fazer, tudo, bateria, o que ia fazer, percussão, tudo, a gaita, inclusive, uma gaita. Estava tudo pronto. Eu sentei no meu mini estúdio, em 15 minutos eu coloquei essa música para tocar. Foi a primeira vez que a minha filha mais velha e a minha ex-esposa pararam para ouvir uma música que eu tinha feito. Perguntaram, que música é essa, coisa linda? De quem é? Aí eu respondi assim, muito rápido, nossa, que era minha e dele, que eu não sei o nome. Foi um espírito que veio e me ajudou a escrever. E depois as outras também. Inspirado em lugares que eu estava, que pegava um papel de pão, tem isso, tá guardado, eu tenho que achar. E que escrevia outra música. E a história do Preto Zé também, foi um preto velho que benzeu o meu pé, que eu tenho um acidente, né? Que curou, fechou a cicatriz ali. Aí eu fui tocar em Encruzilhada, terra do João. Encruzilhada, não, tudo é Encruzilhada, da família. Eu fui tocar num lugar lá e eu vi um preto velho do meu lado. Eu estava cantando Preto Zé. Isso é uma coisa, né? Há quem acredite, mas eu vi. E aí ele falou comigo, esse é o Firim Fim Fim, porque eu fui no terreiro, né? E disse que eu ia fazer uma música de agradecimento, que o meu pé tinha, né? Uma forma de agradecer o preto velho, e era Zé, Preto Zé, por isso o nome. E aí ele disse para mim, esse é o Firim Fim Fim que o filho vai fazer para mim, que fez, vai te levar longe. Só isso que eu ouvi, ele sumiu, eu olhei de novo, sumiu. Eu arrepio todo. Então tem um pouco disso, não é minha. Eu sou um canal. Eu recebo as coisas, é que nem cantar. Hoje em dia eu não preciso mais de pasta, não preciso mais de nada, eu canto, mas o que eu gosto. E parece que alguém me sopra assim, toca tal música agora. Eu compunha música lá com 15 anos, depois eu parei, fui jogar futebol, o violão ficou esquecido. Ele voltou na minha vida com 19 para 20 anos, quando eu me acidentei. Que daí eu vi o outro lado, que existe, eu caminhei no túnel, eu vi a luz, aquela luzinha assim, que nem todo mundo conta, eu vi seres caminhando e eu flutuava. E depois desse meu acidente, minha mãe era viva ainda. Né? Eu vi isso, eu comentei com ela, depois ela veio a falecer de câncer, e eu queria entender que como eu tinha visto, tinha que ter alguma coisa a mais. Entendeu? E aí eu fui estudar o espiritismo para saber e tal. E aí eu comecei a compor mesmo depois, bem depois que a minha mãe faleceu e minha filha já estava grande, a mais velha, né?
Foi depois que eu fui inspirado espiritualmente, digamos assim, né? Eu acho que marcante mesmo foi o dia que eu ouvi pela primeira vez uma música minha tocar na rádio, que eu parei o carro, eu chorava, eu ria, eu não sabia o que eu falava. Um amigo meu, o Cláudio, que tocava comigo na época, ele levou esse CD. Eu fiz 1000 cópias e a maioria dei, né? Eu queria que ficasse alguma coisa registrada e tal. E aí ele me ligou, liga o rádio aí, tal estação, não sei o quê. Eu estava lá em Rio Pardo, acho que eu fui visitar minha irmã, enfim. Eu a gente estava indo com eu, minha esposa e minha pequena, eu acho, estava junto, já tinha a Júlia. E aí eu estava indo comprar um cachorro quente pra gente vir embora. E ele me ligou, bem em frente, assim, ao Parque de Exposições de Rio Pardo, né? Entre Ramires Galvão e Rio Pardo, entre os dois, né? Boa Vista que chama. Eu parei o carro, eu botei a estação, daí eu diminuí, né, coloquei a estação, simplesmente minha esposa, eu acho que nem entendeu nada, porque eu simplesmente parei com a música tocando, sem ele nem beira, com a voz, isso eu tenho que deixar registrado. O Samuel Machado, que é o professor Samuel, uma das vozes mais lindas que eu conheço, assim, ele gravou comigo essa música. Então são 13 faixas. A 13ª é Sem Ele Nem Beira, a participação do Samuel Machado e do Daniel, que é da banda nova. Então, estava tocando essa versão. Comigo e o Samuel cantando. Menino, eu me arrepio até hoje. Eu digo sempre para ele que essa música fica maravilhosa na voz dele. Não é para mim, eu acho. Porque é linda demais. É linda demais. Eu sou suspeito de falar. Mas é linda. Aí eu parei e esse foi o momento mais emocionante. Eu acho que nesse tempo de música, assim, deve ter outros. Mas esse que eu ouvi a minha música, não minha, mas a que eu ajudei a compor, né? Tocando na rádio do carro, eu parei o carro, eu chorava, eu ria. Não dá para explicar o que eu senti, assim, sabe? Tu te ouvindo pela primeira vez num rádio. Puxa vida, não tem como explicar. Eu acho que melhor que isso seria eu tocar para milhões de pessoas, que ainda vou chegar lá. Eu toco do meu jeito, eu canto do meu jeito, mas eu faço o melhor que eu posso. Sempre é assim, entendeu? E aí tu vê, de repente tá cheio de gente, as pessoas não vão, elas ficam ali. Até eu dizer que acabou, eles querem mais um, querem mais um. E às vezes eu já toquei até 2 horas a mais, de tão bom que era. Teve vezes que eu cheguei para tocar e eu tava assim, ó, quase desmaiando, de tão cansado. Na 5ª música, parecia que eu já tinha dormido 12 horas, eu tava novo, entendeu? E essa troca de energia existe e é muito boa. Eu sou grato porque estou vivo, eu sou grato porque eu tenho os amigos que me acompanham, sem eles eu não sou nada, eu não sou ninguém sozinho, entendeu? Eu até toco sozinho. Não, nunca toco sozinho. Na verdade, a pessoa está só, mas eu nunca estou sozinho. Então eu nunca estou desamparado, eu não toco sozinho. Que nem eu falei, o meu violão, o meu pretinho, que eu chamo, como a gente se fundisse, carne e madeira. Entendeu? Então eu nunca estou só. Eu sinto que eu estou sempre muito bem acompanhado, iluminado, entendeu? Essa a parte, eu acho que eu sou grato, é gratidão, a palavra eu acho que é gratidão mesmo, por estar aqui, né, conversando com vocês, né, podendo ter essa oportunidade de contar um pouquinho, né, resumido da minha vida, porque são 34 anos de música, 35, são 53 anos de vida, né? Eu acho que eu nasci para isso. Como eu disse, todo mundo, todo artista quer ser reconhecido, né, por suas obras, ou por muitas, ou por uma só. Uma só tá bom, entendeu? Eu não quero ser famoso, como eu disse antes, né? Eu só quero viver e trazer essa coisa boa que a música deixa para as pessoas. Eu quero ser lembrado um dia, né? O Dan Figueiredo, como ele cantava, essa música tão bem, aquela não tanto, mas era um cara legal. Então, tu tem que deixar isso, teu nome, é tudo que a gente tem. Os teus filhos são a tua continuidade, né? A tua história não se apaga porque tu foi embora. Ela continua viva se tu deixar alguma coisa boa para as pessoas lembrar de ti. Então eu tento deixar coisa boa, só isso. Sou grato.